Começando o Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje que será sensacional. Vamos falar um pouco sobre o triunfalismo. Nós sabemos muito bem, eu prego muito isso, para mim crente vive de vitória em vitória. Agora, você aceitou a Jesus, vai dar tudo certo na sua vida? Errado. O diabo se levanta, muita coisa é errada e muita coisa é natural também. Se você não planta, você não colhe, se não trabalhar não vai ter resultado. Só que às vezes o triunfalismo ele prega às vezes o contrário. Você aceitou Jesus, se você tiver fé, meu irmão, só dá certo, porque todo mundo nasceu para ser cabeça e não cauda, somos o primeiro e não o último. A gente vai falar um pouco sobre quais são as problemáticas disso, né? Da gente entender que se a gente está com Jesus, a gente só ganha, só ganha. Jesus sofreu, seus discípulos sofreram, a gente também vai sofrer um pouquinho aqui. A Bíblia um pouco fala que a gente vai ter aflição, mas tem que ter bom ânimo. Então a gente vai ponderar e debater um pouco sobre a doutrina do triunfalismo. Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Internacional Europa Brasil. Ele é teólogo e conferencista internacional. Pastor Amadeu Vieira, pastor, bem-vindo ao Antenados no Geral. Sempre bem-vindo o convite para estar aqui na TV Boas Novas. E esse programa é tudo de bom nessa emissora, é um dos carro-chefes aí do sucesso de líder de audiência também. E eu acredito que esse tema hoje é muito sugestivo, muito bom, e a gente vai debater aí com força e vai esclarecer muitas coisas. Deixa eu falar um pouquinho só pra gente, tá? Agora a ordem é para marchar e também tem um DVD aqui do lado. Esse livro, acabei de lançar na virada de 2014 para 2013, prefácio e apresentação do pastor Abner Ferreira, em Madureira, fiz o lançamento 2 terças-feiras lá, e escrevi ele na Europa, quando Deus me inspirou para falar sobre esse tema. Até passei e vivi um processo para escrever esse livro. Então ele é muito forte. E o DVD foi a minha mensagem no Congresso Internacional de Missões, Gideões Missionários, que preguei em 2014 no tema Volte para Jerusalém. Falei sobre a depressão, o mal do século. O pastor Amadeu por muito tempo foi pastor e passou o tempo fazendo muito trabalho na Europa. Como é que é a ordem é para marchar em francês? C'est l'or, c'est pour marcher ou démarcher. Eita Deus, é forte isso aqui. Ele for marcher. Não é línguas não, tá, crente? É francês. Também recebo ele que é pastor da Igreja Batista Nova Esperança, em Japeri. Ele também é escritor e palestrante. Pastor Magno Macedo, pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Opa, eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. E estamos aí para debater de um tema. Com certeza, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, vai nos ajudar aqui. E o povo que está ouvindo vai sair daqui esclarecendo tudo para honra e para a glória do nosso Deus. Deixa eu ver esse livro que está na sua mão, claro. para mostrar para o pessoal também. Dá uma olhada. Nossos convidados todos aqui, não é coisa pouca não. Ó. Fala um pouquinho dos 40 razões para casar virgem. Isso aqui é sobre relacionamento, obviamente. Isso, nós temos palestrado em todo o Brasil e inclusive também fora do Brasil sobre este livro, é bem interessante. Muitas das vezes o pai, a igreja não fala sobre esse assunto, já que você não fala, convida a gente que a gente vai falar de uma forma de entretenimento e no final a gente arrebenta a galera. É bom, é um tema complicado, é um tema complicado para debater na igreja. Chama alguém que entende bem aqui para falar, porque às vezes o pastor fica desajeitado e tal. Obrigado, pastor, pela sua presença. Eu posso deixar esse livro? Deixa aqui? É meu já. Já. Eu também recebo ele que é pastor da Terceira Igreja Batista em Realengo, pastor Dilson Batista. Bem-vindo ao Antenados. Amém, é uma honra pastor estar Batista aqui. E o sobrenome é Batista. Exatamente, é como eu sempre digo, Batista 2 vezes. Eita, Deus, é muito forte. É uma honra estar aqui. Quero deixar um abraço, né, para os membros da minha igreja, minhas ovelhas lá na Terceira de Realengo, e para cada ouvinte, né, que está nos honrando com a sua audiência. E eu estou feliz porque esse tema realmente é um tema muito importante, um tema muito oportuno, e eu tenho certeza que ele há de ser uma grande bênção. Obrigado, pastor. Olha, você pode participar conosco. Durante todo o programa, nós vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados. Deixa sua pergunta, comentário. E se a gente está ao vivo, então se você quiser também participar, deixar o seu comentário por voz, vai passar um telefone direto na sua tela. Ligue para cá, vai falar com a produção, vão colocar dentro do estúdio para você fazer uma pergunta e comentário. E ó, pode concordar e discordar. O debate também, você é convidado, você está aí no sofá, na sua mesa, pode também participar da nossa roda aqui de convidados, de debatedores. Todos conhecem a doutrina do triunfalismo. Ela vem, eu falei aqui até no início, talvez seja uma das doutrinas do que nós chamamos hoje, taxamos, não sei se de maneira certa ou errada, de evangelho da prosperidade, que tem muita oposição, né, por causa de alguns tipos de prática que bota talvez o homem no centro da vontade das coisas ao invés da vontade de Deus, né? A gente decreta, antes a gente
pedia, suplicava, implorava para Deus. Hoje a gente decreta, a gente profetiza ou a gente declara para Deus como se Ele tivesse que fazer algo que a gente sente. Então, muitas pessoas reclamam um pouco disso porque tira do eixo da vontade de Deus e traz o homem no centro da vontade das coisas. Mas mais do que isso, talvez uma das doutrinas mais questionáveis do Evangelho da prosperidade é essa que a gente vai debater hoje, que é a doutrina do triunfalismo, que fala o seguinte: você é nascido de novo em Cristo, você só tem que vencer, não é que você vai vencer. Eu acredito que quem nasceu de novo vai vencer, embora o cara perca o emprego, fique doente, o cara vai vencer. Eu estou falando de salvação. Quando a gente fala um pouquinho do triunfalismo, é em todos os sentidos. Eles entendem que vou vencer na minha vida profissional sempre, na minha vida biológica, ou seja, eu não posso ficar doente. Se eu estiver doente, eu vou declarar que eu estou curado, tenho que ficar curado, senão minha fé está baixa. E vocês conhecem até melhor do que eu, vocês estão no dia a dia da igreja. Eu acho que, de alguma forma, quando se começou a pregar muito, muitas pessoas batem com força. Eu acho que trouxe até melhorias no sentido de trazer um equilíbrio para os púlpitos, porque, de alguma forma, ele veio polarizando o que a gente chamava também de evangelho da miséria, que é, você só é crente se passar pelo vale. Você só é aprovado e provado por Deus se você passar por dificuldade, se você tiver dificuldade. Então, a gente tinha aquilo. Era ungido quem passava por dificuldade, e aí polarizou que é ungido quem só tem vitórias. Então isso de alguma maneira também trouxe equilíbrio. Tem muita gente que está no meio, que eu acho que a maioria da igreja está no meio, que olha, a gente vai ter os dois. A gente tem bonança, mas a gente sabe viver também na escassez. O pastor disse, como é que você, de cara, encarou, entendeu a questão da doutrina, do triunfalismo, que a gente só tem que vencer. Se perder, não é culpa de Deus, é culpa sua, é falta de fé. Bom, a primeira coisa que eu queria deixar pontuado aqui é que há uma diferença muito grande entre a igreja triunfante, e é aquela que eu faço parte dela, e a igreja triunfalista. Perfeito. Na igreja triunfante, você pode estar numa igreja pequena, né? A pequena igrejinha, uma igreja lá no norte, lá na roça. Pode ser uma igreja triunfante e vai morar com Jesus. A igreja triunfalista só tem espaço para catedrais. Você não vê uma igreja triunfalista no interior, no meio dos índios, né? Então, vamos pontuar que há uma diferença muito grande entre a igreja triunfante e a igreja triunfalista. Bom, a outra coisa que eu queria colocar aqui é que a questão do triunfalismo, ele peca em 3 aspectos que eu considero assim muito importantes. Ele prioriza a vitória financeira e a saúde completa, a saúde plena, a saúde física. Ele também prioriza a fé ao invés da obediência à palavra. No livro de Deuteronômio 28, nós temos os 14 primeiros versículos, eles falam da bênção chegando até nós. E todo mundo que prega o triunfalismo usa só esses 14 versículos. Mas 14, esquece que do 15 ao 68, Deus fala que se nós não obedecermos a palavra, haverão maldições, haverão consequências. Então, o triunfalismo hoje, ele peca nesse aspecto. Ele não fala de consequência, ele não fala da importância da obediência, ele simplesmente fala, se você tiver fé, e vai embora. E aí a pessoa, né, fica assim, eu quero ter fé, aí vai. Aí chega lá, escuta um depoimento de uma meia dúzia, fala, olha, eu vim aqui, eu venci e tal. Aí a gente disse, não, se ele vencer, eu vou vencer também. E assim vai. Então, realmente, esse aspecto, infelizmente, ele está contagiando negativamente a vida da igreja. Porque hoje as pessoas estão, como Paulo falou a Timóteo, eles estão correndo atrás de pregadores que falem aquilo que eles querem ouvir. E aí hoje, se nós pregarmos pecado, juízo, volta de Jesus, obediência, a igreja esvazia. Então é complicado debater isso por causa disso, porque muitos estão nos ouvindo agora, e até pastores, e vão dizer assim, rapaz, não, você quer vencer no ministério? Pregue o triunfalismo, é o que o povo quer ouvir. Pastor Amadeu, como é que você encara isso? Porque foi muito bem colocado, de fato, né, o que vale mais, a fé ou a obediência. Eu sou desobediente a Deus, mas se eu acho que eu tenho fé e eu fico declarando, isso vai ter algum tipo de resultado? É muito interessante essa colocação. A princípio, eu sou bem mais a favor
do positivismo, do triunfalismo, no que tange que ele faz bem em parte para a pessoa, porque o ser humano é um ser motivacional, Perfeito. emotivo, movido a sentimentos. Então, de alguma forma, esse positivismo, essa dinâmica toda faz um bem para o indivíduo, do que pregar uma outra coisa para ele, sofrimento, que vai lhe abater, vai lhe entristecer. Mas a verdade é que nós passamos no vale, subimos a montanha, é de fé em fé, de glória em glória, mas tem luta, tem provação, tem dificuldade, mas sempre naquela perspectiva de que vai vencer. Não sou a favor desse triunfalismo em si, mas entre o triunfalismo e uma mensagem de miserável, eu fico com outro. Até porque eu estou fazendo uma pós em psicanálise e vejo, a partir da psicanálise, o quanto o homem precisa, o ser humano precisa de estímulos. Daniel Godry disse que os motivados realizam mais que os capacitados. Mesmo o cara é capacitado, mas não é motivado. Então ele precisa de quê? De adrenalina. Vamos lá, tu vai vencer, você vai conseguir. Então, devido também a essa onda mundial de depressão, que deu vaga, né? Introduziu esse evangelho triunfalista. Mas que se pregue a verdade tal qual ela é. Porque a igreja também tem um papel nisso, de motivação. Eu nunca fui numa igreja que a pessoa falou assim: quantos são derrotados, levante a mão. Eu não falei isso, quantos são vitoriosos, quantos querem vencer, quantos querem ganhar, quantos querem prosperar. A gente nunca fala quem quer perder aqui na vida, quem quer ser um perdedor, quem quer ser. E eu acho que existe esse papel. Mas também tem aquilo, e foi colocado pelo pastor Amadeu, até que ponto a gente pode colocar isso para motivar o homem? E até que ponto a igreja serve para motivar o homem ou para ele se sentir bem, ou motivar o homem para ele se aproximar de Deus? Porque às vezes não vai ser muito bonzinho, não é passando a mão na cabeça que as pessoas se aproximam de Deus. Às vezes Deus manda vento mesmo, e é dele, não é do diabo não, a gente atribui ao diabo coisa que é de Deus. Vamos ouvir o Alexandro, que está na linha, ele é de Campo Grande aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, Alexandro? Tudo bem, boa tarde. Tudo bom, querido? Você tem uma pergunta ou você quer comentar sobre esse tema? Eu tenho uma pergunta e um comentário breve. Perfeito. Os pastores estão aí, a paz do Senhor para todos. Eu faço parte da Assembleia de Deus de Campo Grande, o pastor presidente Daniel Malafaia. E gostaria de... Esse tema é muito bom, de que os pastores, se pudessem, explanassem um versículo que se encontra em Provérbios 11:31, que diz, a parte A: o justo é punido na terra. E sobre o Salmo 34, versículo 16, que muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor as livra. O tema é em cima disso, que nós hoje vivemos um evangelho que só prega que nós iremos vencer. Mas Jesus Cristo perdeu, deixou a sua essência para nos dar vida. E penso que em cima disso, eu gostaria de, para finalizar, que os pastores me respondessem hoje, se o evangelho tem sido pregado na essência, em cima do que é justiça. Maravilha, Alexandre, obrigado pela sua participação, tá bom, querido? Ele botou algumas referências, depois a gente vai buscar. Eu achei muito bem colocado o que o Alexandre falou, eu vou botar para o pastor Magno falar, que eu achei bonito que... E é verdade, a essência em si da mensagem da cruz é a mensagem que Deus, o todo vitorioso, se fez perdedor, né? Se despiu do seu poder, da sua glória, para se tornar um. Ou seja, é uma mensagem um pouco de não buscar triunfar, mas o antídoto disso, né? Para poder alcançar nós que estávamos perdidos, para nos tornarmos triunfantes, que nem ele. Então, no fim das contas, também é uma mensagem triunfante. Passa um pouco pelo vale para se tornar. Ele se desfez da sua glória para que pudéssemos ser triunfantes assim como ele é triunfante. Então, tem os dois lados da moeda, né, pastor Magno? Não é simples o negócio. Tem os dois lados e a gente tem que ter um equilíbrio nisso, né? Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele pregou o evangelho, reino de Deus, reino de Deus. A palavra de Jesus é reino de Deus, salvação. E a grande realidade sobre a teologia triunfalista não é a teologia triunfalista, é quem prega a teologia triunfalista. Porque tem pessoas que pregam de forma distorcida. E você vai vencer, vem para a igreja que você vai sair de carro zero, você vai trocar mulher de 60 anos por mulher de 20 anos. Às vezes por duas, de 30, duas mulheres de poligamia, né? Fica na mesma matemática. E a situação fica complexa. E depois a pessoa vai para a igreja, pastor, mas me prometeram tudo isso. Mas quem prometeu?
A própria palavra de Jesus, você disse no início, né? E encontra lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O próprio apóstolo Paulo, ele falou alguns versículos agora em Provérbios, o rapaz falou em Provérbios e Salmos, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor ajuda, né? E o próprio apóstolo Paulo, que diz, sede meus imitadores, como eu fui de Cristo, ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, abatidos, mas não desanimados. Então, em tudo, não é quem disse que a gente está isento de luta, de tempestade. Então, muitas das vezes, é quem prega essa essência. Ele acaba falando que você vai vencer e que você vai conseguir, vem para cá que você vai sair do aluguel, e a pessoa vai e não conquista. E quando ela não conquista essa situação, automaticamente ela vai depreciar o reino de Deus e as pessoas que assim falam. Vamos para um rápido break, que eu vou acabar com isso, depreciar o reino de Deus, porque a gente troca o que a gente acha, o que é pra gente triunfo, céu, e a gente troca céu por um carro. Então vem aqui que você vai ser salvo e vai para o céu, não, vem aqui que vai sair de carro zero. A gente está... Eu quero mais!